A Ucrânia passou os últimos 4 anos provando uma coisa: a necessidade é o motor mais poderoso da inovação militar na Terra. De motores de mobilete reaproveitados alimentando drones de ataque de longo alcance, a iscas infláveis enganando os sistemas de mira russos, o país tem encontrado maneiras de superar suas limitações. Mas no final de fevereiro de 2026, a Firepoint, uma empresa privada de defesa ucraniana com sede em Kiev, apresentou algo que pode mudar completamente o rumo desta guerra e esmagar as linhas de frente da Rússia: o FP-7. É um míssil, mas não um míssil qualquer. É um míssil balístico de curto alcance produzido nacionalmente, com grandes implicações muito mais amplas do que pode parecer à primeira vista. Isso não é apenas um protótipo. Os relatórios mais recentes indicam que o FP-7 atingiu o status operacional e pode ser lançado. Isso pode indicar o fim das operações de linha de frente da Rússia em alguns meses. Mas quão rápido ele é? Qual o seu alcance? Para entender por que o Kremlin pode estar cauteloso, vamos analisar esses números e outros detalhes. Agora o FP-7 tem um alcance declarado de ataque de até 200 km, ou cerca de 124 milhas. Sua velocidade máxima é de 1.500 metros por segundo, o que equivale a aproximadamente 3.350 milhas por hora. Ele pode atingir uma altitude de cerca de 40 milhas no ponto máximo da trajetória. A ogiva do míssil pesa modestos 150 quilos, o que é incomum para um míssil balístico. Elas geralmente podem pesar até 450 quilos, pois são projetadas para atingir alvos subterrâneos profundos ou com blindagem pesada. Seu erro circular provável, que mede a precisão e indica o quão próximo o míssil vai cair de seu alvo pretendido, é de cerca de 14 metros. Depois, há toda a sequência de voo. O lançamento e a detonação no alvo podem levar só cerca de 4 minutos, equivalente a um intervalo comercial. Tempo insuficiente para evacuar o pessoal da área. Embora isso possa parecer muita informação relativamente inofensiva, esses números importam. Mas será que o FP-7 realmente consegue fazer tudo isso? Para descobrir, precisamos analisar imagens reais do míssil em ação para confirmar o que ele faz e o que não faz. O designer-chefe da Firepoint, Dennis Stillman, postou um vídeo crucial do lançamento no X em 27 de fevereiro de 2026 com a legenda: "Bem-vindo, FP-7". As imagens mostraram o míssil saindo do lançador e completando a fase de impulso sob potência. O motor a combustível sólido então é acionado, o míssil acelera pela rampa de lançamento e sobe. É verdade que isso não é muita evidência, além de confirmar que o FP-7 existe como um objeto físico, pode ser lançado com sucesso e atinge um voo estável com propulsão. Não há imagens de um impacto terminal ou verificação independente contra um alvo terrestre. Além disso, não há confirmações sobre o índice de precisão, o alcance ou a altitude máxima, além do que o fabricante publicou em uma cobertura separada. Então, se tomarmos as imagens pelo seu valor aparente, tudo o que elas tecnicamente provam é que a Ucrânia construiu um objeto em forma de míssil que pode sair do solo de maneira controlada. Mas esse enquadramento ignora quase completamente o contexto. O ciclo de desenvolvimento de defesa nacional da Ucrânia não funciona da mesma forma que um programa de aquisição ocidental. Não existe um processo de testes de vários anos, nem aprovação do Congresso, e nem anos de testes em campo antes de um comunicado à imprensa ser divulgado. Como a guerra continua, empresas de defesa ucranianas precisam desenvolver sob fogo, iterar rápido e divulgar informações seletivamente. O FP-5 Flamingo seguiu esse mesmo padrão de desenvolvimento. Foi anunciado, exibido brevemente e depois implantado operacionalmente em um período relativamente curto. O público soube do uso em combate principalmente pela declaração do presidente ucraniano Vladimir Zelensky após o ocorrido. A divulgação de qualquer filmagem do lançamento do FP-7 indica que o desenvolvimento já avançou muito além do que as imagens mostram. O que a Ucrânia está exibindo certamente não é um protótipo em seu primeiro teste. Provavelmente é um anúncio de capacidade total e, segundo relatos, pode ter sido feito de propósito. Como mostra só a sequência de lançamento, é sensível o bastante para que a mídia russa capte a mensagem certa. Existe outra ameaça na área que os conselheiros táticos deles devem conhecer. Como o míssil não é visto atingindo alvos, pode ser exibido em todas as redes sociais dos dois lados do conflito para destacar o potencial e o avanço da Ucrânia. Mas por que eles precisam de um novo míssil se a indústria de drones deles tem devastado as forças russas? Bem, para responder a isso,
Vamos analisar as especificações reais do míssil, começando pelo alcance. Agora, o alcance declarado de 124 milhas é o número mais provável de gerar uma primeira impressão errada. O instinto dado que a Ucrânia conseguiu com drones de ataque de longo alcance é perguntar por que um míssil de curto alcance é relevante quando drones FP-1 atingiram infraestrutura de petróleo a mais de 1.000 quilômetros da fronteira. A resposta envolve a diferença entre ataque estratégico em profundidade e ataque de precisão operacional, além do fator tempo. As capacidades atuais da Ucrânia dependem principalmente de drones de longo alcance, projetados para evadir defesas inimigas e planar lentamente até os alvos, sendo quase invisíveis para defesas padrão de radar. Apesar de eficazes, isso os torna muito lentos, com a maioria das campanhas de longo alcance da Ucrânia levando horas para dar resultados. Nesse período, o drone voa quase sempre de forma autônoma por rotas pré-programadas até o alvo, e os operadores geralmente têm pouca visibilidade do que ocorre até o sucesso ou fracasso do ataque. Por exemplo, um FP-1 lançado em direção a uma refinaria no interior da Rússia pode ficar no ar durante boa parte do dia. Isso é operacionalmente adequado para certas missões, como destruir infraestrutura fixa, degradar instalações de produção e atingir depósitos de suprimentos longe da linha de frente. Esses alvos não se movem, e a aproximação lenta de um drone pode ser gerenciada levando isso em consideração. Mas o próprio campo de batalha segue um relógio. Uma coluna blindada russa pronta para atacar não aguardará um drone. Um posto de comando instalado em um prédio a 80 km atrás das linhas pode ser ocupado por horas e, de repente, desocupado. Os equipamentos de defesa aérea da Rússia, principal obstáculo a ataques aéreos, têm sensores com alcance de centenas de quilômetros em todas as direções e são projetados para serem transportados por caminhão e realocados para evitar detecção. Esses alvos móveis ou semimóveis podem tecnicamente ser atingidos com drones tradicionais de longo alcance. Uma arma com só 4 minutos de voo será quase impossível de evitar ao atingir o ápice da trajetória. Para ilustrar isso com um exemplo concreto, considere este cenário. O reconhecimento ucraniano confirma que uma base logística russa, a 80 milhas atrás da linha de contato, recebe grande carregamento de munição, com veículos que redistribuirão o material às unidades da linha de frente nas próximas horas. Um drone lançado a essa distância levará no mínimo 90 minutos para chegar, supondo ventos favoráveis e ausência de contramedidas. Um foguete pesado com munição guiada padrão não alcança 80 milhas. O míssil Storm Shadow pode atingir o alvo, mas os Storm Shadow são um recurso finito dos aliados e seu uso depende de coordenação política com o Reino Unido e pode atrasar se os serviços de inteligência britânicos precisarem aprovar o alvo. Agora, adicione um FP-7 à equação. Um FP-7 lançado de uma posição oculta pode percorrer essas 80 milhas em cerca de 3 minutos. Não há tempo para fugir ou se esconder. Mas além da aplicação tática, existe uma dimensão política que é igualmente significativa. A Ucrânia passou anos lidando com as restrições dos aliados ocidentais quanto ao uso das armas que recebeu. Por exemplo, embora o Ocidente tenha fornecido mísseis de longo alcance, eles vieram com restrições de alcance que afetam diretamente quais alvos a Ucrânia pode ou não atingir. Mas um míssil balístico produzido internamente elimina completamente essa restrição. A Ucrânia não precisa pedir permissão a ninguém para disparar um FP-7. Essa independência, em um conflito onde os prazos para aprovação de alvos podem afetar de forma mensurável o sucesso operacional, pode dar à Ucrânia muito mais controle sobre o campo de batalha. Mas há uma razão mais fundamental pela qual o FP-7 muda a ameaça à defesa aérea russa. E isso se resume à forma como um míssil balístico e um míssil de cruzeiro realmente voam. Veja, a Ucrânia se tornou extraordinariamente eficaz com mísseis de cruzeiro e drones. Enquanto isso, a Rússia passou 3 anos ajustando sua defesa aérea para enfrentar essa ameaça. O principal perfil de ataque ucraniano envolve armas voando em baixa altitude, planando próximas ao terreno, onde o radar não alcança bem, ou é bloqueado pelo próprio relevo ao redor dos drones. O drone FP-1 opera dessa maneira, assim como mísseis de cruzeiro como o Storm Shadow. Então, toda a arquitetura de defesa aérea em camadas da Rússia é substancialmente orientada para detectar e interceptar ameaças que chegam em baixa altitude e velocidade subsônica ou transônica. Armas balísticas como o Atacms seguem trajetórias de alta altitude e mergulham em seus alvos em velocidade supersônica, representando um desafio de interceptação diferente. O míssil balístico faz justamente o contrário do que esses sistemas foram feitos para combater.
Após o lançamento, o FP-7 sobe abruptamente a mais de 64 km de altitude, ponto em que a atmosfera se torna rarefeita o suficiente para que a interceptação aerodinâmica convencional se torne extremamente difícil. Em seguida, ele desce em direção ao seu alvo em um arco de reentrada íngreme, acelerando sob a força da gravidade e atingindo quase Mach 4,5 na fase terminal. Até mesmo o Pantsir-S, um sistema de defesa aérea de curto alcance mais usado pela Rússia, dificilmente conseguirá detectá-lo e lançar um míssil interceptador. Os mísseis do Pantsir são projetados para atingir alvos voando até Mach 3, sob uma geometria de engajamento ideal. A Mach 4,5, em um arco de descida íngreme, a janela de interceptação se reduz a segundos. O S-400, o sistema de defesa aérea de longo alcance mais avançado da Rússia, é teoricamente capaz de engajar alvos balísticos. No entanto, ele requer detecção precoce, dados de mira corretos e um ambiente de engajamento livre de obstáculos para funcionar de forma confiável. Isso significa que os S-400 precisariam detectar o lançamento real de um FP-7 e ter dados para triangular o possível destino para lançar um interceptador, em vez de esperar que o míssil reentre na atmosfera inferior. E a Rússia tem outro problema nesse cenário de defesa proposto. A Rússia realmente não pode se dar ao luxo de manter seus sistemas S-400 focados exclusivamente em ameaças balísticas. A campanha persistente de drones e mísseis de cruzeiro que a Ucrânia vem realizando desde 2022 exige que esses mesmos sistemas respondam constantemente a ameaças de baixa altitude, já que o S-400 possui, de longe, o sistema de detecção por radar mais abrangente e avançado para direcionar outras medidas defensivas. Então imagine uma possível campanha em que a Ucrânia use os novos mísseis balísticos em conjunto com armas que já tiveram sucesso anteriormente, como drones ou mísseis de cruzeiro. A Rússia deve decidir rapidamente quais alvos priorizar, um cálculo quase impossível de fazer com certeza, com poucos minutos para agir. Agora, se você quiser saber mais sobre os problemas da Rússia com o S-400 e como a Ucrânia tem superado com facilidade aquelas que seriam suas defesas mais completas, não deixe de se inscrever no The Military Show. Trazemos para você todas as novidades com vídeos diários. Mas voltando ao míssil. O próprio sistema de lançamento também é um aspecto importante do projeto e recebeu certa atenção e cobertura inicial por sua capacidade de disparar e se mover rapidamente. Operações com mísseis balísticos usam grandes e pesados lançadores transportadores eretores, veículos militares longos, distintos e difíceis de ocultar. Pegue como exemplo o sistema Iskander russo, que a Ucrânia tem tentado atacar e destruir durante toda a guerra por causa dos danos que causou às cidades e à infraestrutura ucranianas. O Iskander usa um veículo claramente militar, impossível de ser confundido com um caminhão de entregas. Não pode ser escondido em um armazém civil sem preparação significativa. Seus movimentos podem ser rastreados, locais de lançamento detectados e a infraestrutura de apoio gera uma assinatura logística rastreável por sistemas de inteligência. O FP-7 adota uma abordagem completamente diferente. Lançamento a quente é quando o motor de combustível sólido é acionado diretamente de um trilho inclinado exposto, sem tubo ou canister. Isso permite que o sistema de lançamento seja drasticamente simplificado. O lançador pode ser instalado em uma plataforma de reboque padrão, seguindo conceitos básicos de outros projetos ucranianos. Isso permite que o sistema seja rebocado por um caminhão militar padrão ou até mesmo civil, rapidamente realocado entre posições de disparo e armazenado em locais que não seriam facilmente identificados, como depósitos de armas por imagens de reconhecimento. Considere o impacto em um campo de batalha com ambos os lados, usando drones e satélites para reconhecimento contínuo. Um comboio de carretas padrão se movendo por uma estrada não gera o mesmo alarme que uma coluna de veículos lançadores militares dedicados. Uma carreta e um galpão agrícola não lembram uma bateria de mísseis balísticos. Mas no momento em que a Ucrânia decide disparar, o lançador é colocado em posição, o míssil é elevado e o sistema está pronto. Após o lançamento, o lançador se afasta. Todo o conceito reflete a filosofia de atirar e fugir, que torna o HIMARS tão difícil de ser destruído pela Rússia. O sistema dispara e parte antes que um contra-ataque de artilharia seja organizado. A Ucrânia passou anos aprimorando os mesmos mecanismos e milhares de horas testando projetos de artilharia ocidental e armas de longo alcance, para demonstrar que atirar e esquecer é o caminho a seguir. E como o lançador do FP-7 foi presumivelmente projetado do zero para se encaixar exatamente nesse cenário, há outro efeito adicional que vale a pena destacar aqui. Como o lançador é simples e pequeno, a Ucrânia pode colocar mais deles em campo ao mesmo tempo.
Uma bateria tradicional de mísseis balísticos exige uma infraestrutura de apoio extensa, equipes especializadas e uma sobrecarga logística significativa. Um sistema em reboque com motor de combustível sólido e trilho de lançamento simples exige bem menos. Isso significa mais pontos de lançamento potenciais, distribuídos por uma área maior, tornando o sistema como um todo mais difícil de ser atingido e destruído diante dos esforços russos de contrabateria e de interdição aérea. A ogiva relativamente pequena é mais um indício do tipo de alvo que o FP-7 foi projetado para destruir. Para descobrir isso, teremos que compará-lo a outros sistemas de lançamento. Pegue o míssil Hellfire, a arma de precisão ar-terra que tem sido a espinha dorsal do apoio aéreo aproximado ocidental há décadas. Ele carrega uma ogiva que pesa cerca de 9 quilos. É projetado para destruir veículos individuais, posições fortificadas ou estruturas leves. Enquanto isso, no outro extremo do espectro está o míssil de cruzeiro Storm Shadow, que carrega aproximadamente 450 kg de material explosivo em sua ogiva. Projetado para destruir estruturas blindadas e reforçadas, como bunkers subterrâneos, instalações de comando fortificadas e infraestrutura enterrada. O FP-7 fica em algum lugar no meio, e isso não é por acaso. A probabilidade de erro de cerca de 14 metros é notável, sugerindo que o míssil foi projetado para destruir estruturas, em vez de um único alvo pequeno. Na sua categoria de peso, o míssil provavelmente é mais que suficiente para neutralizar um radar ou destruir um posto de superfície ou depósito de munições. Ele pode destruir uma ponte ou inutilizar um entroncamento ferroviário, tornando a logística um pesadelo. O FP-7 provavelmente não consegue atingir infraestruturas fortificadas subterrâneas. Mas, notavelmente, a Rússia não teve tempo nem infraestrutura para criar postos de comando ou estruturas defensivas ao redor da Ucrânia. Se ainda não foram atingidos por Storm Shadows ou ogivas penetrantes semelhantes, é provável que nem existam ou sejam insignificantes na guerra. Claro, há outra distinção importante ao discutir o desenvolvimento do próprio míssil. Embora o FP-7 possa ser considerado o filho do meio, a Firepoint ainda não terminou. Eles estão construindo um irmão maior, que pode ser a estrela das armas de longo alcance da Ucrânia, o FP-9. Na categoria de longo alcance, sistemas como o drone de ataque FP-1 e o FP-5 Flamingo dão à Ucrânia a capacidade de atacar profundamente atrás das linhas inimigas. O FP-7 acrescenta uma nova camada ao arsenal, ampliando as capacidades balísticas de médio alcance da Ucrânia, com alcance de cerca de 120 milhas. O FP-9 está em uma categoria completamente diferente. Ele tem um alcance projetado de mais de 530 milhas e uma ogiva que pesa mais de 1.700 libras. A Firepoint espera começar a testar a arma no início do verão de 2026, marcando o próximo passo para colocar o sistema em serviço. Se esses números se confirmarem, o FP-9 representará o primeiro míssil balístico produzido nacionalmente na história da Ucrânia, com verdadeira capacidade de ataque estratégico. Um lançamento a partir do centro ou leste da Ucrânia colocaria teoricamente Moscou ao alcance. Um lançamento da atual zona de contato no leste da Ucrânia pode atingir todas as instalações militares russas, centros logísticos e industriais nos territórios ocupados, além de áreas importantes do sul da Rússia. Então, como você pode ver, o FP-7 basicamente serve como um exemplo ampliado do que a produção e o design nacionais podem alcançar. Projetos anteriores facilitaram a integração do Firepoint aos sistemas de defesa convencionais ucranianos. O FP-7 pode substituir completamente mísseis vitais ilimitados adquiridos do Ocidente por alternativas mais baratas e fáceis de manter. A Ucrânia saiu de quase nenhuma capacidade balística nacional para desenvolver mísseis próprios capazes de atingir o interior da Rússia. Com esses mísseis avançados, a Ucrânia poderia atingir mais alvos e desgastar as defesas russas. Durante a maior parte da guerra, a Rússia confiou em sua principal vantagem: superioridade em tropas e equipamentos militares. Ela também podia bombardear a Ucrânia com artilharia e uma produção superior de munições. Depois disso, ela poderia usar drones fornecidos pela China, bloqueio eletrônico de sinais e alguns dos sistemas de radar mais avançados em uso para neutralizar drones de curto alcance. Mas agora, com mísseis balísticos nacionais que podem desmontar lenta e constantemente os sistemas de defesa russos anteriores, a vantagem passa para o lado da Ucrânia a cada novo desenvolvimento. Isso pode significar o fim da linha de frente russa. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre os números por trás dos fracassos da Rússia, confira este vídeo.
Inscreva-se no The Military Show para a cobertura diária de sessões sobre armamentos e estratégias que definem a guerra na Ucrânia e desenvolvimentos militares globais.